Olá, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje com uma dermatologista falando de psoríase e artrite psoriásica. Afinal de contas, dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase. Então é muito importante a gente conversar sobre essa doença para desmistificar, para orientar, inclusive que existem tratamentos diferenciados que muitos anos a gente não tinha. Bom, a psoríase e a artrite psoriásicas é um assunto que me interessa muito porque eu gosto muito de estudar imunologia, são doenças imunológicas, mas elas representam doenças extremamente clínicas, uma vez que não é necessário nenhum exame para confirmar o diagnóstico delas. Então, é o médico com o exame clínico, com a história clínica do paciente, que pode fazer o diagnóstico de psoríase ou de artrite psoriásica. Eu vou convidar aqui a nossa convidada, vou chamar ela aqui, a doutora Nediana, para a gente conversar um pouquinho mais então sobre esse assunto. Boa Oi, Nediana. noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Fernanda. Fiquei bem feliz e honrada por estar aqui falando com você sobre esse assunto que é realmente tão importante dentro da dermatologia e também da reumatologia. Então, fiquei bem feliz. Não sei se está me ouvindo direitinho. Está ótimo. Inclusive, está muito linda. Ah, obrigada. E Ne... combinamos, ó, de azul hoje. Isso aí. Nediana, eu gostaria que tu te apresentasse para a gente introduzir o assunto. Ótimo. Então, eu sou médica dermatologista, me chamo Nediana Bialeski e sou formada em dermatologia na Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas fiz minha faculdade em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu me formei em medicina. Então, já atuo na dermatologia há quase 13 anos aqui em Santa Rosa. Fazem 12 anos e meio já. E a Nediana é uma ótima clínica, né? Além de você se dedicar aos procedimentos Obrigada. estéticos, né? Você entende muito Uhum. de patologias e de doenças. Aí eu Bom, sempre fui muito interessada realmente por patologia e eu acho que um bom dermatologista, ele tem que ter essa base boa realmente de clínica, né? A dermato é uma especialidade muito rica, mas realmente a gente tem que tentar trazer a saúde sempre em primeiro lugar, né? Então eu acho que é a base de tudo e justamente esse assunto eu acho bem importante, pensando no bem-estar, na autoestima dos pacientes, né? Falar um pouquinho mais e desmistificar essa doença que é relativamente comum, né? isso mesmo. Na verdade, a psoríase, ela não é uma doença rara, ela atinge 2% da população brasileira, já é dado brasileiro. Inclusive, em alguns países do mundo podem acometer até 10% dos pacientes. Uhum. E esses pacientes que têm doença de pele, em torno de 30 a 40% podem ter, inclusive, manifestações articulares. E do ponto de vista de pele, a gente considera a pele, né, Nediana, como uma pontinha de um iceberg, em que é o que a Isso. gente está enxergando, Uhum. porque existem muitas comorbidades que a psoríase pode trazer e que as pessoas, em não sabendo, também não conseguem relacionar e muitas vezes não conseguem nem falar para o médico da lesãozinha na pele que tem para o médico correlacionar tudo isso. E Exato. além disso, esses pacientes eles são muito afetados na sua vida sexual, na sua autoestima, porque as lesões elas podem realmente influenciar em muitas questões de socialização e do dia a dia dessas pessoas. Então, Nediana, eu gostaria de te perguntar e de tu esclarecer aqui para quem está nos ouvindo o que realmente é a psoríase. Então vamos lá. A psoríase realmente é uma doença que a gente considera inflamatória crônica, onde a principal manifestação clínica dela são aquelas placas, que são manchas vermelhas, geralmente, descamativas, e os locais mais frequentes de aparecimento dessas manchas são em áreas extensoras, como cotovelo, joelho, mas muito comumente acontece no couro cabeludo, muitas vezes até confundindo por bastante tempo o paciente e até alguns médicos que não têm formação dermatológica, mais clínica,
como se fosse uma dermatite seborreica, uma caspa mais intensa. E às vezes até a gente fica nesse limbo mesmo entre uma dermatite, uma psoríase, a gente até chama isso de seborríase. Mas é uma doença que pode atingir outras regiões, planta do pé, palma da mão, região sacral aqui nas costas, região do umbigo. Então ela se manifesta, ela pode ter apresentações generalizadas, inclusive, né? Os sintomas associados à psoríase não são muito frequentes, mas às vezes o paciente sente coceira e até queimação na pele. E um outro lugar que é muito comumente acometido são as unhas, às vezes sendo até o primeiro lugar a ser comprometido pela psoríase, gerando também bastante confusão diagnóstica, especialmente com as micoses que afetam as unhas, né, Fernanda? E tem uns sinais que a gente faz, porque como que eu vou saber se uma mancha vermelha que descama é psoríase, né? Então, o diagnóstico basicamente é clínico. Quando os pacientes perguntam, às vezes, para a gente, tá, mas como é que você sabe que é psoríase? Porque existem sinais clínicos nas manchas que a gente pode avaliar, especialmente o tipo de descamação. A gente fala que as escamas da psoríase são branco-prateadas. Nem sempre é tão de livro assim, mas elas são mais inflamatórias. Quando a gente raspa com uma espátula essa mancha no consultório, a gente vê que essa escama é como se fosse uma escaminha mesmo, uma lamela, uma em cima da outra. Quando a gente raspa, a gente percebe, a gente chama isso até de sinal da vela, porque o que vai saindo realmente é uma escama branquinha, assim como se fosse uma vela sendo arranhada. E além disso, por ser uma doença inflamatória, à medida que a gente vai passando essa espátula, é muito comum surgirem pontos de sangramento sobre as manchas da pele, que a gente chama de sinal de Auspitz, que é um sinal bem frequente também. Faz com que a gente faça um diagnóstico diferencial, que é bem frágil a pele, né? É o orvalho sangrante também, né? Orvalho sangrante, isso mesmo. Ah, isso mesmo, tá? E antes de entrar na psoríase de unha, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a pele é bastante evidente, mas a unha muitas vezes os pacientes confundem realmente com micose. Eu quero deixar aqui claro que a psoríase é uma doença democrática. É uma doença que acontece em homens, que acontece em mulheres, que acontece em todas as idades e de qualquer classe social. E não é doença por falta de higiene, nada disso. É uma doença não é contagiosa. Não é contagiosa e tem controle e não tem cura. Então, não existe remédios milagrosos, mas existem remédios que controlam a doença. Mediana, você entrou num assunto, então, muito importante, que é a questão da psoríase de unha. Então, é de interesse do dermatologista, assim como do reumatologista, que os pacientes compareçam às consultas sem esmalte na unha. Porque muitas vezes é ali que está o diagnóstico. Então, eu gostaria que tu nos falasse como fazer o diagnóstico quando suspeitar que uma lesão de unha não é não micose, mas pode ser psoríase. Até porque elas podem estar juntas, né? Exato. Micose e psoríase. Isso. Mas e então, muitas vezes acontece isso. Então, é muito frequente, mais frequente até do que a gente imagina, né? Do que os pacientes possam imaginar, a gente pegar paciente com lesões de unha e que já tentaram inúmeros tratamentos com antifúngicos e tomaram remédio, inclusive, e essa unha não melhora. Quais são os principais sinais que a gente percebe num exame clínico de unha que podem chamar atenção para a psoríase? Primeiro, é aquele espessamento, que a gente chama de hiperceratose. Isso pode acontecer na psoríase, mas também pode acontecer com algumas micoses de unha. Só que além daquela hiperceratose, aquele engrossamento da unha, que vai ficando todo distrófico, toda alterada, a lâmina da unha vai ficando grossa, espessa, irregular. Pode haver descolamento das unhas. Isso também não é incomum, a gente pegar paciente apenas com a unha que descola, fazendo realmente um descolamento do nada, sem ter tido um trauma.
E justo na borda daquele descolamento é muito frequente uma coloração mais acastanhada. A gente chama até de mancha de óleo. É como se tivesse realmente manchado a unha bem ali onde descola. E além disso, uma coisa muito típica, mas não apenas da psoríase, mas que a gente também encontra na psoríase, são os pitings, que são pequenas depressões na lâmina da unha e como se tivessem sido provocadas por Um agulhinhas. alfinete. Um alfinete, exatamente. Fazendo com que a unha fique toda com aquelas depressõezinhas na lâmina. Então, se eu encontro uma unha descolada, com aquele sinal de óleo, pitting, a gente tem que abrir o olho para psoríase. Agora, é claro, quando há só a hiperceratose, aquela espessura maior da unha, né, com coloração alterada, a gente pode ter psoríase, mas pode ter micose. E como você falou, às vezes as duas andam juntas. Por quê? O próprio descolar da unha forma um ambiente mais propício para a instalação do fungo, né? Ou então essa hipertrofia, esse aumento da espessura da unha também. Então, pode ter um ambiente mais propício para a instalação do fungo. E às vezes a gente tem realmente as duas coisas e tem que atentar para isso. Obviamente, para diferenciar, a gente acaba pedindo exame micológico, né? Tanto direto quanto cultura, que às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade aqui no interior com esse tipo de exame, né? Por causa da coleta dos resultados em função da cultura. Mas, no fim, a gente acaba tendo que fazer esse diferencial, muitas vezes, para poder ter o diagnóstico. Quando o paciente não tem lesão de pele. Quando o paciente tem lesão ungueal com lesão de pele, é muito mais fácil. Mesmo que a gente possa ter fungo associado, imaginar que aquela unha ficou distrófica, ficou alterada, por causa da psoríase, né? Agora, nem sempre a gente vai ter lesão de pele. Como eu falei antes, às vezes a gente inicia o quadro, abre o quadro com lesão ungueal. E aí se torna um pouco mais difícil, às vezes, de... Oi? Oi, tá me Travou um ouvindo? pouquinho. Ah, Trava um tá. pouquinho a tua Tá. internet. E é justamente nesses locais de psoríase, que a gente chama de locais especiais, como unha, couro cabeludo, palma da mão e planta dos pés, e ainda a psoríase invertida, que é a psoríase que pode acontecer principalmente nas dobras, né? Tipo, Isso. na região inguinal, é que estão mais relacionadas com manifestações articulares. E as Isso. manifestações articulares, para quem está nos ouvindo aqui, elas podem ser em forma de artrite, uma junta inflamada, quente, vermelha, uma ou mais juntas, porque existem várias formas de artrite psoriásica. Elas podem ser na forma de entesites, e aqui eu quero deixar claro que a entesite é uma característica muito importante desse grupo de doenças das espondiloartrites, em que a artrite psoriásica está dentro, e eu vou explicar o que é uma entesite. Uma entesite, é importante as pessoas saberem isso, é a inserção no osso de um tendão. Grosseiramente é isso. Aonde que a gente tem ênteses? Nos cotovelos, aqui do ladinho do cotovelo, os epicôndilos. A gente tem êntese. O tendão de Aquiles é uma êntese. A fáscia plantar, em que as pessoas chamam de esporão, é uma êntese. Isso tudo pode ser inflamado através da artrite psoriásica. Além disso, existe a dactilite. A dactilite é quando o dedo, normalmente o dedo do pé, o dedo da mão, ficam bastante inchados, como se fosse uma salsicha. Eles ficam todos inchados, não só a articulação. Isso também é uma característica da artrite psoriásica. E, por fim, existe a dor lombar inflamatória. Aquele paciente que tem dor na coluna, que acorda de manhã travado e que ao longo do dia vai melhorando da dor, é um sinal de que pode ter, sim, acometimento articular dessa doença que a gente chama de síndrome ou de doença psoriásica, porque não envolve só a pele, envolve as articulações e
enfim, várias outras comorbidades. E eu quero deixar claro aqui que para a gente fazer diagnóstico de artrite psoriásica, muitas vezes o paciente não precisa ter psoríase ativa naquele momento. O paciente, inclusive, pode ter apenas história familiar de psoríase, ou seja, o meu pai e minha mãe têm psoríase, eu tenho uma dactilite, ou tenho uma fasciite plantar, uma tendinite de Aquiles, e aí alguns exames negativos, por exemplo, para artrite reumatoide, que é o látex, eu já posso fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. E tem alguns pacientes que desenvolvem a psoríase só depois da artrite. Isso para nós, reumatologistas, fica um pouquinho mais difícil fazer o diagnóstico logo de cara, mas 15% dos pacientes começam com artrite e depois desenvolvem a psoríase. Então, é uma doença que a mim encanta muito, porque eu tenho que estudar muito, né? Nós, né, para fazer esses diagnósticos. E é são desafiador. doenças muito, porque os exames, eles muitas vezes agregam, mas ninguém confirma. Quem confirma é a cabeça do clínico, né, Neide? Isso aí. E eu ia te dizer isso até lembrando, Fernanda, de um caso, claro que não vem exatamente aqui exemplificar, mas assim, se você for lembrar, talvez desse caso, mostra justamente isso, que os exames, se a gente não souber interpretar aquilo que a gente está pedindo, às vezes é melhor nem pedir. Teve um caso uma vez de um paciente que eu acho que a gente atendeu juntas, não estou lembrada ao certo se foi você ou outro colega, que ele veio com um histórico de lesões de pele já há muito tempo, crônicas, que havia investigado, porém a pessoa que viu os exames não era médico dermatologista, e acabou interpretando como uma outra doença, porque foi realizada uma biópsia naquelas manchas que não saravam, que não melhoravam com nada. E na biópsia veio compatível, quer dizer, a pessoa interpretou isso, na verdade, como um linfoma de pele. Então, às vezes, a gente acaba tendo alguns diagnósticos errôneos da psoríase, justamente por ser uma doença crônica, que pode ter esse comprometimento sistêmico articular e que não melhora tão fácil assim, e nem sempre a pessoa vai acreditar no diagnóstico clínico, vai pedir exame. E aí o exame, se não for bem interpretado, acaba atrapalhando ao invés de ajudar, né? E na verdade esse caso não passava de uma psoríase mesmo, e que melhorou com o tratamento da psoríase, né? Então, e tem tratamento de controle, e hoje a gente não pode realmente esperar muito por esse tipo de tratamento, né, Fernanda? Isso depois eu acho que você vai abordar também. Eu quero deixar duas coisas claras aqui. Normalmente, os pacientes com tendor articular, e pode ser um caso de uma artrite psoriásica, alguns, no início da investigação, talvez alguns clínicos peçam fator reumatoide, látex. Na psoríase isso é tudo negativo. Mas o mais importante é que nem sempre aqueles exames de inflamação, tipo VHS e PCR, eles vão estar altos. Eles podem estar, inclusive, normais. E isso não exclui a possibilidade de psoríase, de artrite psoriásica. E tem mais uma situação articular. E tem mais uma situação, para confundir bastante, é que muitos pacientes com psoríase e artrite psoriásica têm ácido úrico elevado. Isso é uma característica dessa doença. E aí, eles começam a tratar como se fosse gota. E não é gota. É uma artrite psoriásica. Até por causa da mancha da pele. Isso. A artrite psoriásica não vai melhorar com Ziloric, com alopurinol, que diminui o ácido úrico, não vai melhorar com colchicina. E tem uma questão, a gente tem que cuidar muito com o uso de corticoide nessa doença. Exato. Porque corticoide, inclusive, pode ser proscrito, pode piorar em muito. E aí, Nediana, eu quero que tu nos fale os riscos de usar corticoide em quem tem psoríase. Ótimo. Então, assim, na verdade, a gente já entra um pouquinho na questão de tratamento. Por quê? Justamente muitas vezes por essa confusão diagnóstica, porque o paciente ele começa com aquelas manchas na pele, que muitas vezes são confundidas com alergia, né, com dermatite, e acabam não procurando o médico especialista, o dermatologista, para ser avaliado, ou por não ter acesso, ou por realmente não ter o conhecimento em relação a isso, e às vezes confunde mesmo, né?
E muitas vezes eles acabam ou se automedicando ou serem medicados com corticoide oral ou injetável, tá? E por que que isso é proscrito, na grande maioria das vezes, na psoríase? Apesar da gente utilizar, muitas vezes, o corticoide tópico em lesões localizadas. Porque também a gente tem que entender que se eu tiver mancha de psoríase no corpo todo e começar a usar corticoide. O que que é corticoide? Aqueles cremes. Psorex, então, que é o clobetasol, a betametasona, a dexametasona, que às vezes consegue até via posto de saúde. Se eu começar a usar esses cremes em áreas muito extensas do meu corpo, o creme vai agir como se eu estivesse tomando o remédio. E isso, inicialmente, pode até fazer com que haja uma melhora da inflamação, porque ela é uma doença inflamatória, o corticoide é um anti-inflamatório. Porém, quando eu deixo de usar, ou até se eu ficar usando por um tempo maior, eu posso ter um rebote da minha psoríase e evoluir para um quadro grave de psoríase, que a gente chama de eritrodérmica, que é uma psoríase que acaba tendo realmente um comprometimento sistêmico grande, inclusive tratando-se a pele como se fosse um grande queimado. Isso é uma das possíveis evoluções com a associação do corticoide. Então, quem tem psoríase não deve se automedicar, não deve fazer injeção de diprospan. Vou falar nomes comerciais sem nenhum conflito de interesse, mas é o que acaba acontecendo muitas vezes. Mais comum. É muito comum, o paciente vai na farmácia e porque alguém falou, é muito comum assim, mas meu vizinho fulano teve, então pode usar. Vai sentir aquela melhora inicial por causa do anti-inflamatório, porém, quando para o efeito do injetável ou do oral, ele pode ter uma piora rebote muito mais importante do que a doença de base dele. Então, a gente não deve. Existem hoje outros tratamentos muito melhores, mais modernos, sem necessidade de corticoide, que a gente não utiliza mesmo, a não ser o tópico em áreas muito localizadas. Aí sim. Mas a gente tem que ter bastante cuidado com áreas extensas, né? Por isso que os protocolos até de tratamento de artrite psoriásica, eles até enfatizam muito mais o uso de anti-inflamatórios num período inicial, enquanto outros medicamentos, seja imunossupressores ou imunobiológicos, vão fazer efeito, em função desse grande risco, né, dos corticoides. E existe hoje uma preocupação de a gente indicar tratamento sistêmico por vários motivos, né? Da psoríase, mas da artrite psoriásica, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe que a gente tem uma janela de oportunidade quando a psoríase se instala de cerca de 12 meses, em função de que existe, se a inflamação cronifica depois disso, danos moleculares nas células inflamatórias que vão retroalimentar todo o sistema e vão causar uma doença muito mais extensa. Existem, inclusive, hoje, medicamentos novos, imunobiológicos novos, que podem controlar esse dano molecular nessas células. Então, Neide, eu gostaria de te perguntar quando, do ponto de vista cutâneo, você indica tratamento sistêmico para psoríase? Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar a extensão, mas não só a extensão da psoríase, a localização, justamente porque você falou isso antes. Existem algumas localizações de psoríase que têm uma tendência maior a fazer, por exemplo, a psoríase articular, né? Como as unhas, palma e planta, até o couro cabeludo, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação, primeiro, da extensão, depende do número de lesões, da área acometida, tá? Do quanto essa psoríase também vai influenciar nas questões emocionais desse paciente. Então, a gente não pode perder muito tempo com isso. A gente tem até um questionário. Um questionário,
que avalia a influência da psoríase na qualidade de vida desse paciente. Então, eu acho que esse índice é importante também para a gente determinar o tratamento sistêmico, tá? E eu acho que é isso que você falou. A gente não pode, hoje em dia, perder muito mais tempo, porque eu vejo muita resistência ainda. Eu não sei como é, acho que no teu caso talvez menos, porque quando te procuram já tem, a maioria já tem algum comprometimento articular, então a dor acaba se tornando importante, a restrição de movimento importante, mas quando é só pele, eu vejo que a maioria das pessoas ainda tem uma resistência muito grande em tomar remédio, porque a maioria tem sim um componente imunossupressor que a gente acaba precisando fazer um controle importante, né, de exames, mas hoje os tratamentos estão muito mais modernos e com o advento dos biológicos melhorou muito tudo isso, né, Fernanda? Então, acaba sendo muito mais confortável para o paciente fazer o tratamento. Então, eu acho que a gente não pode demorar demais, é isso que você falou. Não é só o grau de comprometimento, mas também o quanto isso está influenciando na qualidade de vida desse paciente e a depender da localização também, para a gente não perder esse tempo da inflamação cronificar e às vezes não responder tão bem, inclusive, aos tratamentos, ou então já causar danos mais irreversíveis nas articulações, por exemplo, quando é o caso de ter alguma associação com isso, né? Mas eu acredito que hoje, com esses novos medicamentos, inclusive, que agora foram lançados recentemente, ainda, claro, a gente pode ter um pouco de dificuldade de acesso a todos eles, né? Nem todos ainda estão tão fáceis da gente conseguir, mas eu acho que hoje tem excelentes medicações acessíveis. E a gente tem que lembrar de uma coisa também, né, Fernanda? Que a psoríase, por ser crônica, às vezes ela acaba tendo uma necessidade de rodiziar algumas medicações. Eu não sei se você vê muito isso também com a artrite, mas na parte cutânea, sim, a gente às vezes inicia com um tipo de tratamento e de repente começa a ter que, ou a voltar às lesões de pele, mesmo na vigência do tratamento, ou a ter uma melhora limitada. E aí você acaba tendo que associar. O próprio tratamento, tanto tópico quanto sistêmico, é importante, né? E a hidratação da pele também é muito importante quando temos lesões de pele. Bom, de tudo isso que tu falaste, eu gostaria de comentar algumas coisas. Quando a doutora Nediana fala sobre a extensão da doença, eu gostaria de deixar claro aqui que o médico, ele não olha a pele do paciente assim, tá mais ou menos, tá leve, tá moderado. Gente, a gente tem critérios, a gente tem calculadoras que a gente coloca, faz cálculos e a gente consegue calcular o percentual, a extensão da doença. E não é só a quantidade, mas o nível, se tá muito descamativo, se tá muito vermelho, se tá muito endurado, enfim. E quando a gente fala de índice de qualidade de vida, eu vou explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, se eu tenho psoríase e eu trabalho dentro do meu consultório o dia inteiro, sem muita exposição, o nível, e eu tenho psoríase, o que vai acontecer? A influência na qualidade de vida minha vai ser muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que é um modelo fotográfico. Em que vai aparecer, seja no cabelo, seja na unha. Então, a qualidade de vida, ela determina também se a gente vai evoluir para uma terapia sistêmica ou não. E também a gente tem questionários para isso, né? E realmente, assim, unha, couro cabeludo, a psoríase invertida, que é na região inguinal, elas merecem uma atenção especial porque elas vão acabar evoluindo para terapia sistêmica. Com relação a manifestações articulares, Nediana, sim, os pacientes, eles me procuram com dor, mas muitas vezes eles não conseguem conectar aquela fasciite plantar que eles chamam de esporão de calcânio, ou aquela bursite, aquela tendinite do ombro, ou aquela dor no cotovelo, que dizem que é de esforço repetitivo e tudo mais, com a lesão que ela tem no couro, que a pessoa tem no couro cabeludo. Então, muitas vezes, existe um atraso. Isso é dado estatístico. Do momento que o paciente começa a ter dor articular, muitas vezes, e no Brasil, existe um atraso até de 8 anos no diagnóstico da artrite psoriásica. Então,
justamente por essa falta de informação e por essa desconexão do médico avaliar a pele e articulação, ou unha e articulação, Isso ou mesmo. entender que a tendinite não é por esforço repetitivo. E eu acho É bem por doença autoimune. isso, eu acho bem importante isso, porque é muito, muito mais frequente do que a gente pensa. E às vezes o paciente vem mesmo com essa história. Ou outra coisa, às vezes o paciente pode ter tido lesões de psoríase, é aquilo que você falou, e não está em atividade e começar com uma dor. Então, tentar lembrar e até para procurar ajuda adequada, né? Quando começa a sentir esse tipo de dor, ou então lembrar de falar e procurar um médico reumatologista mesmo sem ter lesões de pele. O E a dermato, família. a família Só a também. família pode ter, né? Saber o Exato. pai e a mãe têm doença de pele e eu tô com uma tendinite, eu tô com uma faceite, com uma artrite que não melhora. Bom, eu Uhum. posso ter artrite psoriásica sem ainda ter doença de pele, né? Isso, Só pelo meu pai ou minha mãe eu trouxe a genética e eu tenho essa tendência hereditária de ter, né? isso. É verdade. E com relação à terapia que você estava falando, sim, hoje a gente tem muitas medicações, né? A gente acaba ainda usando o metotrexato, na maioria dos casos, como terapia inicial, mas, por exemplo, em algumas situações, o paciente tem, por exemplo, uma dactilite, não Uhum. adianta eu usar metotrexato, eu vou ter que passar direto para o imunobiológico. Então, Uhum. existe o que a gente chama assim, o fenótipo da doença, ou seja, como a doença está se apresentando, é que eu sei se esse ou aquele medicamento vai funcionar ou não. Então, tem medicamentos que a gente nem passa por eles, porque a gente sabe que não vai funcionar. A gente pula direto Uhum. para, por exemplo, imunobiológico. E hoje a gente tem um portfólio de imunobiológico enorme, né? Várias classes de imunobiológicos. E a gente tem contemplado os pacientes tanto através do Sistema Único de Saúde, através do PCDT, do SUS, como também Os convênios. das regulamentações da ANS, que regulamenta, então, alguns convênios e do próprio convênio da autarquia, que é o IP, né, que não segue a ONS, mas a gente consegue liberação de muitos imunobiológicos. Então, gente, psoríase tem que tratar, muda a qualidade de vida. Sabe que um dia desses, eu quero contar essa história que para mim foi muito significativa. Eu estava numa reunião entre dermatologistas e reumatologistas e uma dermato contou uma história de um paciente que tinha psoríase há 25 anos. E ela começou um tratamento para ele, um tratamento novo, e ele mandou uma mensagem para ela 2 meses depois, dizendo o seguinte: doutora, o que eu procurei por 25 anos, eu consegui em 2 meses fazendo esse tratamento. Olha só, Gente, incrível. é interessantíssimo, né? O emocionante que isso, uma doença pode causar e quanto também terapias inovadoras podem melhorar a Ajudar. qualidade de vida dos pacientes, sem dúvida nenhuma. Eu acho isso bem importante, Fernanda, por quê? Porque realmente, quando a gente fala para um paciente que psoríase ainda não tem cura, parece tão, assim, triste, né? De certa forma, mas ao mesmo tempo saber que a evolução nessa área dos imunobiológicos trouxe tanto benefício hoje para os pacientes com esse tipo de doença, que é realmente uma doença que tem controle. E poder fazer o controle adequado de uma doença que pode ter uma repercussão muito mais séria no sentido articular, né, do que de pele em si, mas assim, acaba afetando muito mais o emocional do paciente se ele tem a lesão de pele ou se ele está com muita dor. Então, acaba muitas vezes o paciente mesmo não procurando ajuda quando a lesão é muito pequena, ou quando tem pouca manchinha, ou quando é só numa área restrita do cabelo, né? Mas olha o quanto benefício pode ter num paciente que trate adequadamente, né? Então, eu acho bem importante a gente não deixar passar. E outra, repetindo novamente, essa questão da automedicação, não demorem para procurar ajuda, né? Porque assim a gente acaba vendo muito isso, atrasando realmente os diagnósticos, né? Ou piorando a doença. E a gente tem variantes da psoríase que podem comprometer áreas mais específicas ou manifestações. Eu acabei esquecendo de falar também da manifestação em gotas, que é um tipo de psoríase que às vezes pode estar relacionada
até com infecções de garganta como um gatilho, né? Com infecções estreptocócicas que acontece mais em jovens. E aí as placas não são tão clássicas, aquelas de cotovelo, joelho, e sim distribuídas no corpo. E aí também lembrei de muitas pacientes jovens que acabam tendo esse tipo de lesão e o quanto isso inibe elas, porque acontece mais, então, às vezes, numa idade em que elas estão se autoafirmando e tudo mais, e acaba inibindo elas de terem um relacionamento adequado com amigos, né? Na época do verão, piscina e tudo mais, acabam se escondendo por causa das manchinhas. E hoje, com o tratamento adequado, a gente consegue fazer com que haja uma vida social normal, né? Que se sintam muito mais, com a autoestima muito mais elevada, se bem tratadas, né? O que está muito associado com gatilho também de psoríase é tabagismo, Hum. obesidade e o HIV. Então, não é Isso. raro quando a gente. Porque é uma pergunta muito frequente dos pacientes: tá, mas se tu tem certeza do que eu tenho, que é uma psoríase ou é uma artrite psoriásica, por que tu tá me pedindo todos esses exames, doutora? E Uhum. aí, na verdade, a gente vai avaliar todas as comorbidades, né? Muitas vezes os pacientes têm alterações hepáticas, os pacientes. A gente tá, antes de começar uma medicação, seja imunossupressora ou imunobiológica, a gente tem que acessar funções renais, funções hepáticas, hemograma. E A aí, uma síndrome das metabólica mesmo, né, Fernanda? Assim, a gente vê muito nos pacientes, né? a associação, né? A psoríase e a artrite psoriásica estão associadas com alterações de triglicerídeos e colesterol, tem uma tendência maior a fazer diabetes, tem Uhum. uma tendência maior a fazer doenças cardiovasculares, inflamações nos olhos, que a gente chama de Ah, uveites, ai. inflamações no intestino, Uhum. especialmente doença de Crohn, que a gente chama de doença inflamatória intestinal. Então, é uma doença muito sistêmica e é uma doença que a gente tem que estar atento a todos os órgãos. Uhum. Com relação, Nediana, a tratamento ainda, a gente começou do fim, mas eu gostaria de voltar para o É início do tratamento, que é o não medicamentoso. Então, a minha isso. pergunta para ti vai o seguinte, que os pacientes sempre perguntam e eu acho importante a gente orientar. Alguma dieta trata a psoríase? Então, não trata psoríase dieta, né? A gente sabe que existem, obviamente, sempre que eu tiver uma dieta mais saudável, adequada, vai ser melhor para o paciente, justamente porque existem essas associações. Já se falou algum tempo atrás dos ômegas, que o ômega 3 poderia ter um papel anti-inflamatório, mas na real, assim, pelo menos é o que a gente estuda, com evidência, a gente sabe que a tendência é a gente tentar fazer uma dieta o mais saudável possível, mas não necessariamente uma dieta específica vai tratar a psoríase, né, Fernanda? Não sei qual a tua opinião sobre isso. Na verdade, o que a ciência nos diz, né? As evidências científicas nos falam que sim, para qualquer doença autoimune, a gente tem que ter uma dieta saudável, equilibrada, pouco processado, pouca gordura. Isso. Mas, como a gente tem só uma situação assim, ou a gente está muito na questão da moda do glúten, né? De retira o glúten para todo Ah, mundo que vai sim. melhorar das doenças autoimunes, e É. não é bem assim. Não Só é. que eu gostaria de deixar claro aqui que as doenças autoimunes, elas se associam. Então, não é raro um paciente com uma doença autoimune, seja um lúpus, uma artrite reumatoide, uma psoríase, ter, por exemplo, uma doença celíaca. E É aí verdade. sim, por causa da doença celíaca, a gente vai ter que tirar o glúten, mas não é pelo resto. Né? Isso. Então, em tendo uma doença celíaca ou uma intolerância ao glúten, existe a necessidade de tirar o glúten por isso, e não por causa das outras doenças. Isso, eu Então, achei bem realmente, importante, né, você falar disso, porque é muito comum as pessoas irem para o Dr. Google e começarem a entrar em grupos, inclusive, de vários portadores da doença e que começam a se passar receitas inclusive, utilizando, às vezes, medicações, por exemplo, sim, os tratamentos da hipervitaminose D, né, achando que vão também resolver por completo a doença se enchendo de vitamina. E não é bem assim. Às vezes até pode prejudicar outros órgãos porque estão fazendo automedicação, né? Não só de dieta exagerada e radical,
mas com medicações que, na verdade, não existe uma comprovação que possam ter benefício realmente na doença, né, Fernanda? A vitamina D é uma vitamina bastante polêmica, né? Pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos. Mas a Verdade. questão é o seguinte, que se suplementa a vitamina D para aquelas pessoas que estão faltando. E nas doenças autoimunes a gente costuma deixar a vitamina D acima de 30. Não quer Isso. dizer que se você tem 30 ou se você tem 60, você vai estar melhor. Não, tendo É. acima de 30 tá ok, né? Então se só suplementa em quem tem deficiência. Isso. E uma outra pergunta que os pacientes fazem bastante, né, Diana, é se existe lesões orais de psoríase. Isso ficou numa caixinha de perguntas que eu fiz a semana passada e eu tinha esquecido de te perguntar lá no início. Na verdade, não existe uma lesão que seja, que a gente chama patognomônica da psoríase, mas pode acontecer, sim, um tipo de lesão em mucosa, especialmente na língua, que a gente chama de língua geográfica ou glossite migratória, que é uma língua que é toda desenhada, é como se fosse isso. Antes eu até tentei entrar aqui, mas aí o meu computador pausou na hora e não consegui deixar na tela uma foto que eu queria mostrar. Então, é bem interessante porque pode sim existir associação, especialmente quando há associação também com doença inflamatória intestinal, né, Fernanda? Eu não sei assim se você vê isso também aí, mas a gente sabe, não significa que vai, só porque a pessoa tem língua geográfica, ela vai desenvolver psoríase. A língua geográfica pode acontecer independente disso, né? Mas Deficiências vitamínicas e outras coisas. não, exatamente. A gente pode sim encontrar essas alterações em pacientes com psoríase. Então, na verdade, ela não é diagnóstica de psoríase, mas pode estar associada à psoríase. Também na psoríase invertida, a gente pode, daí não na mucosa oral, mas na região, por exemplo, genital. A gente pode ter não só na virilha, mas inclusive em região peniana, por exemplo. A gente pode ter lesões, sim, de psoríase em áreas onde há mucosas também, não necessariamente oral. Mas a face em si não é tão comprometida pela psoríase, não é tão comum. Isso acaba nos ajudando no diagnóstico diferencial algumas vezes com outras dermatites, mas existe sempre a exceção e a psoríase pode ter a forma invertida e aí sim comprometer dobras, inclusive face, mas não é tão comum assim, né? Então o mais comum é não comprometer muito o rosto e nem muito mucosa oral, não, tá? Daí uma coisa que eu não falei, Fernanda, que eu vou me intrometer agora, que no fim a gente realmente começou já falando de tratamento, mas como eu sou dermatologista e eu pego muitas vezes as lesões mais simples, mais iniciais, a gente sabe que uma coisa muito importante para quem é portador de psoríase é a hidratação da pele, porque na verdade, por que que acontece? A lesão, claro, ela tem um mecanismo imunológico, né, de formação das placas, onde ocorre uma aceleração, na verdade, na proliferação da camada córnea. Então, acaba a replicação celular é muito mais rápida. Então, nas regiões onde a gente tem a placa de psoríase, por isso que forma a escama, por isso que aumenta a vascularização e fica tão vermelho, inflamatório. E aí, quanto mais eu hidratar a minha pele, melhora, assim, a gente acaba melhorando um pouco essa sensação da pele também mais descamativa, acaba acalmando um pouco mais, né? Então a gente tem que lembrar que pele bem hidratada também ajuda a controlar um pouco mais a psoríase. Fora outros gatilhos, né? O sol também pode ajudar, tá? Mas a gente também tem que lembrar, e isso me lembra muito de um paciente que eu tive de muitos anos já, que tenho, que ele era portador de psoríase e antigamente era muito mais frequente indicar a terapia, né, a helioterapia, na verdade, assim, expor ao sol para melhora da psoríase, inclusive nas psoríases muito extensas, a gente sabe que a radiação UVB, principalmente, ajuda bastante, mas a UVA também pode ajudar
Porém, quando o paciente se expõe demais, sem critério ao sol, ele pode desenvolver lesões de câncer de pele, né? E foi o que aconteceu com esse paciente. Quando ele chegou a mim, ele achava que tudo que ele tinha na pele de lesões ásperas eram psoríase. E, na verdade, ele já tinha até vários cânceres de pele, ceratoses actínicas e muito pouca psoríase ativa na pele. Por quê? De tantos anos se expondo exageradamente ao sol para tentar reduzir a inflamação da psoríase, ele acabou desenvolvendo lesões de câncer de pele. Então, sim, o sol pode nos ajudar. A fototerapia pode ajudar quem tem psoríase, especialmente hoje o VB Naromben, que são câmaras de fototerapia, que a gente não tem acesso ainda, já existe na região, mas aqui mesmo não. E a hidratação. Então, são coisas que a gente pode fazer de forma muito controlada para ajudar um pouco a melhorar os sintomas da psoríase, né? As lesões. Nede, e aqueles pacientes que têm psoríase cutânea, então, e o que tu orienta com relação a filtro solar? Passa filtro, não passa filtro, se expõe um pouco, passa filtro depois, passa em cima da lesão, não passa? Quais são as orientações? A gente passa filtro sim, tá? Então hoje existe muito também essa polêmica. Outro dia até eu gravei um vídeo sobre isso, sobre a conversão de vitamina D na pele. Então, para quem pega sol, ou então para quem tem doença de pele. A gente sabe que do jeito que a gente passa o protetor, obviamente que eu posso me expor sem protetor, até seria ideal que a gente se expusesse sem o protetor quando tem esse tipo de doença, mas contanto que eu controle o tempo, tá? Porque o protetor ele não vai bloquear 100% da radiação, não existe bloqueador solar, tá? Então tudo vai depender do quanto essa pessoa tem predisposição, por exemplo, a manchar a pele ou a ter lesões de câncer de pele. Se a gente for se expor por um tempo muito limitado, tá? De 10 a 15 minutos apenas no dia, eu posso até ir sem protetor. Mas se eu tiver que passar disso, o melhor é proteger do sol para evitar outros danos, tá? Óbvio que sem o protetor, eu vou ter muito mais a radiação na minha pele. Então, para o efeito anti-inflamatório, ok. Porém, a gente tem que lembrar que sol cronicamente também causa dano. Então, é um equilibrar de pratinhos, assim. Vai depender muito do tipo de pele, da história familiar dessa pessoa, para eu indicar mais ou menos sol com ou sem protetor, tá? A própria vitamina D, a gente sabe que existe um tempo limite de conversão dela na nossa pele, que se eu passar daquele tempo, eu deixo de formar a vitamina D e começo a formar produtos tóxicos como uma defesa do meu organismo. Então, não adianta eu ficar um dia inteiro no sol se eu tenho deficiência de vitamina D. Eu não vou estar convertendo, então é melhor a gente proteger, tá? Essa é a minha opinião e opinião como dermatologista, na verdade, tá? Então, é preferível a gente associar outros tratamentos do que deixar o paciente exposto demais, podendo correr risco de outras lesões mais sérias. Muito bem. Estou bem satisfeita. Tá Não bom. surgiu nenhuma pergunta aqui. Gente, eu gostaria, deixa eu ver, a Larissa Kuhn está nos Oi, parabenizando Larissa. pela live. Uhum. Aqui, tem uma pergunta. Oi, doutora Nediana, sou paciente com psoríase, em março tive dengue, minhas plaquetas chegaram a 5.000, pode ter baixado pela psoríase. Durante minha internação, pediram para não fazer, deve ser medicação. Medicação, talvez. Uhum. Eu Isso aí. acredito que Mas na tenha verdade, muito provavelmente mais é da pela dengue, né? dengue. Muito mais pela dengue do que pela psoríase ou pelo tratamento, né? Mas porque a Isso. dengue realmente acaba causando, né? A dengue hemorrágica, a plaquetopenia, tá? Gente, para quem gostaria de saber mais sobre psoríase e artrite psoriásica, pode nos deixar perguntas nas nossas redes sociais. Eu gostaria de indicar um perfil aqui de Instagram, que é o Psoríase Brasil,
que eles publicam muitas informações importantes sobre psoríase e a página deles o site deles é psoriase.org.br, tá? É uma organização de pacientes com psoríase que tem muitas informações, inclusive de novas medicações sendo lançadas, de sintomas, de diversas formas de psoríase. É bem interessante esse perfil no Instagram deles. E eu acho que é isso, né, Neidiana? Acho que é isso, é. Eu sei que eu acabo falando muito também, mas eu acho que a principal mensagem, Fernanda, e eu fiquei muito feliz por você ter me convidado, é a gente desmistificar essa doença, a gente tratá-la, não ficar se escondendo porque tem psoríase, porque tem muita gente que acaba deixando de usar, especialmente as mulheres, mas muitos homens também, acabam às vezes deixando de se expor, inclusive em público. Aquilo que você falou, depende muito do seu trabalho, né? Do seu relacionamento social ou de trabalho ou de vida familiar mesmo, que às vezes acaba tendo um prejuízo muito grande por não estar buscando o tratamento adequado. Então, sim, existe tratamento, dá para ter uma vida normal, a gente precisa falar sobre essa doença e realmente buscar tratamento adequado para conseguir melhorar a saúde, a autoestima, né, e tudo mais. Eu acho que é isso. Lembrei de uma paciente minha que ela é uma paciente muito querida, como todos, mas ela chegou chorando no meu consultório dizendo que era em verão, ela estava de calça e ela disse que tinha dado todas as saias e bermudas dela e fazia 2 anos que ela não usava mais saia e bermuda. E naquela semana ela tinha dado tudo. Eu disse, tu vai atrás de quem tu deu, porque tu vai usar isso de novo. 2 meses depois ela veio usando saia e ela tá muito feliz, enfim. Mas o que aconteceu é que depois de 2 anos de tratamento, realmente ela perdeu a eficácia e ela teve que trocar de medicação. Então é aquilo que você diz que, na verdade, a gente muitas vezes tem que ficar avaliando o paciente. Não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento e existe uma possibilidade imensa de tratar e de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Neidiana, muito obrigada pelo teu tempo. Eu tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir ainda, porque essa live vai para o YouTube também, vão se beneficiar muito com isso. Obrigada por ter dedicado o teu tempo, deixado da tua família para esclarecer e divulgar tanta informação de conteúdo relevante e científico. Muito obrigada e boa noite. Obrigada pelo depoimento dos pacientes também aí, né? Muito legal a gente ver que que é possível tratar e o quanto as pessoas melhoram depois disso, né? E obrigada pelo convite. Eu espero que tenha sido esclarecedor. E realmente eu estou disponível também na minha rede social, se precisarem falar, tirar alguma dúvida. Estamos à disposição, não é mesmo, Fernanda? Muito, muito obrigada e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigada, Neidiana. Bom descanso. Boa noite a todos.